Oi, você vai sempre por aqui? A sexta vez. A gente sempre começa rindo. Exatamente porque esse papo é um lugar mesmo sem pressa. Aqui o que não cabe nos 30 segundos do Instagram, 3, né? Na verdade. Então toda aquela conversa que tá começando lá no Instagram, ela vem pra cá no podcast. Se você não nos segue lá ainda, @caju.ip. Mas caso você venha de lá, você já está sabendo esses assuntos que a gente conversa. Seja bem-vindo, nós estamos no YouTube também, Spotify, o que mais? Divulga para as amigas, manda para quem precisa ouvir isso, principalmente isso aqui. Vai lá. Sonhar é muito gostoso, mas fazer... Completa a frase aí do jeito que você quiser, porque a gente não quer xingar. Por que a gente está falando isso? Nós estávamos conversando, foi uma demanda que veio aqui, né, nossa mesmo, que é como que é a gente sair do planejamento e passar para a ação é doloroso. Muito. Porque enquanto a gente sonha, porque sonhar é prazeroso, 2, porque sonhar é perfeito. Tudo acontece ali do jeitinho que você está imaginando dentro da sua cabeça. Só que na hora de fazer dá um trabalho do caramba, dá medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? E se não der certo, o medo do fracasso, o medo dos outros virem a gente fracassando? Eu vou pegar um gancho nesse aí, que é o medo de ser vista tentando. Como a gente fala muito de empreendedora, estamos falando entre empreendedoras, toda vez que você tem uma ideia, você começa a divulgar seu trabalho, você tem uma sensação assim, lá vai a Karine tentar outra coisa. Aí se não der certo, é como se eu estivesse dando uma satisfação pública, ou se eu mudar de ideia, ou se eu mudar a rota, e ser vista tentando... Só não erra quem não faz, então já não vou fazer. Isso acontece muito com dieta, né? Eu tenho essa experiência de dieta, assim, não vou contar pra ninguém que eu tô fazendo dieta, porque vai que alguém me vê comendo um sanduíche. Tem um meme daquele Instagram do Brasília Verde, que o cara fala assim, eu parei de contar que eu tô tentando as coisas pra que isso melhore na minha vida. Aí o rapaz perguntou, sua vida tá melhor? Não, mas pelo menos ninguém sabe. Exatamente isso. Eu vou te mandar esse nome depois. É muito bom. Porque se ninguém sabe, eu tenho uma sensação de alívio. Mas a pior cobrança é a nossa. A gente saber que não está fazendo ou que não está colocando em prática é muito ruim. E aí eu fico sempre pensando, agora você, psicóloga, comenta aqui, porque eu preciso de uma ajuda profissional. Que é, por que a gente tem tanto medo de fazer? Por que a gente tem tanto medo de não fazer? Por que o medo atravessa a gente toda vez que a gente vai dar um passo? Isso vai gerando muitos conflitos. De tirar um plano do papel e colocar ele. Aí eu acho que a gente escora muito no perfeccionismo. Deixa eu só fazer mais um ajuste aqui. E para além de escorar no perfeccionismo, eu vejo que é muito assim... Existe uma angústia muito grande de querer, de desejar, pelo menos para mim foi assim, começar na consultoria de imagem foi, gente, eu tô desejando isso aqui é muito legal, não é possível que ninguém veja o que eu tô vendo, mas como sair daquele lugar em que eu preciso ser vista? Eu não posso trabalhar sem ninguém me ver, não? Pode. Inclusive eu tenho essa experiência, vou contar aqui, eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, eu trabalhava no back-office e serviço administrativo. Trabalhava numa sala, a minha equipe não tinha contato com o mundo exterior fora o telefone, porque era uma equipe que envolvia sigilos comerciais, então era porta fechada, e a minha mesa, inclusive, era de costa para a porta, eu nem via quem chegava na sala. Então, todas as vezes que eu fazia algum teste da empresa, a empresa faz muito teste de perfil para pensar em promoções, essas coisas, sempre dava que o meu perfil não era de lá. E eu sempre tive essa contradição, até tive uma gerente na época, que ela era muito bacana, que ela falava isso para mim assim, Karine, você está no lugar errado, o seu potencial é da comunicação, é de treinamento, o que você está fazendo no back-office? E aí eu fui ver que era meu medo de aparecer. Ali no back-office estava confortável. Isso, o que não significa que estava bom. Mas estava confortável, me garantia meu salário, pagava minha conta, então eu já estava com tanta coisa para decidir na vida, casamento, faculdade, filho, conta para pagar, que eu falava, eu vou ter mais uma exposição. E assim, mais uma carga mental de ter que pensar em mais alguma coisa, mudar dá muito trabalho, tá? Exige que a nossa cabeça pare de pensar de um jeito e comece a pensar em outro. Exige a gente se arriscar, se colocar em situações que não estão habituais para você.
Por exemplo, você está acostumado com a sua rotina de sair de casa às 7 horas da manhã e trabalhar, no caso, no back-office, que é você, computador, você já conhece o sistema, você já sabe como que ele funciona, você já sabe o seu horário de almoço. Aí, imagina você indo para um outro lugar que você não sabe quem que você vai encontrar. Será que as pessoas são legais? Será que vão gostar de mim? Será que vai dar certo? E se não der certo? Eu vou ficar sem aquele emprego anterior? Que no caso de trabalho você não volta mais, você não volta. E eu ficava muito pensando, até nessa época, eu falo que eu era invisível. Eu ia trabalhar sempre, a empresa não tinha uniforme, mas eu fiz o meu, né? A mesma roupa todo dia, sem muita produção, nem batom. Tava ali quietinha, ninguém me via, eu entrava direto para minha sala. Era uma época que o meu meio de transporte era moto, então eu entrava de capa de chuva, de capacete, eu parecia um Power Ranger. Eu fico imaginando assim. E eu parecia um Power Ranger. Sim. E eu entrava lá na sala, ali mesmo, onde eu deixava minhas coisas, trabalhava, pegava minhas coisas e ia embora. E aí, para passar por um departamento de treinamento, por exemplo, eu tinha que me vestir diferente, eu tinha que sorrir para as pessoas, eu tinha que ser simpática, cada turma uma pessoa nova, então sempre mudando. Spoiler da vida, é exatamente o que eu faço hoje, né? Mas eu tinha potencial. Tinha potencial, tava ali. Então, quando eu vim para o mercado de consultoria e de mentorias, que é exatamente isso, eu nunca sei quem vai sentar na minha mesa. Não, a gente nunca sabe. Mas isso hoje, depois que eu mudei muita coisa aqui, me é gostoso. Hoje, eu não consigo me pensar mais trabalhando de costas para a porta. Eu olho e falo, Karine, quantas vidas você viveu nesta vida? Porque de uma pessoa que trabalhava calada, e eu fiquei 6 anos nesse emprego, eu fiquei muito tempo. Muito tempo. E, curiosamente, os primeiros 6 anos do meu filho, que é o tempo que mais me ocupou na maternidade. Então tem um contexto que é diferente. Isso. E aí eu começo a pensar isso que vai cair naquele estereótipo. Eu abri mão pelo meu filho. Não, eu era uma péssima mãe. Por quê? Não tinha tempo. O menino ficava o dia inteiro na creche. Ele era criado com os outros. Ele andou, não foi comigo. O dentinho dele nasceu, não fui eu que vi. Tudo isso que mãe gosta de fazer, porque eu estava focada ali. Preciso pagar a conta, preciso pagar a conta. Hoje eu vejo que se eu tivesse tomado a decisão de empreender naquela época, eu teria sido uma melhor mãe aos meus olhos, porque o que me faltou, na minha visão, era tempo para ele. Então hoje eu trabalho com um horário muito mais flexível. Eu faço a minha agenda, eu guardo os meus horários para minha rotina. Empreender não significa trabalhar menos, tá? Sempre é trabalhar mais, na verdade, mas é no seu horário. Eu vendia naquela época o meu tempo que eles queriam, das 9 às 6h30. Então hoje eu posso fazer isso flexível. Então acabou que eu não fui nem a profissional que eu queria, nem boa mãe, e passou 6 anos. Porque o tempo... E aí é muito legal a gente pensar que o tempo ele passa. O tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Porque o que você tem agora, o ontem já passou e amanhã ainda não chegou. Mas é bom olhar para essas coisas que a gente já passou para trás. Eu olho muito para esse lugar em que eu também estava muito escondida. Gente, eu estava assim, enfiada no buraco debaixo da mesa. Eu não queria ser vista, eu não queria ser colocada em destaque, estar aqui falando. Isso é difícil. Isso dá um frio na barriga. Vai que eu falo alguma coisa que não é legal, vai que eu sou mal interpretada. Todo aquele controle que eu tinha daquele ambiente pequeno, eu passo a não ter mais. Porque depois que falou, a interpretação é do outro. Mas uma coisa que eu tenho tentado aprender é a seguinte, pelo menos. Eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. Se perdoa. Eu gosto tanto dessa frase, assim, eu não sabia o que eu sei hoje. E aproveitando ainda a experiência profissional, porque eu trabalhava com fraude, análise de fraude. Então é muito fácil, depois que a fraude acontece, você olha para trás e fala, tava claro, olha esse documento. Mas você tem a informação, você já sabe que é fraude. Então você já olha com um olhar diferente quando não sabe. Então quando eu olho agora, aos 38 anos, a Karine de 28... eu falo, que menina, que bonita essa inocência, vem cá. Meu colo. Tem até um meme aí da internet que falou um tempo atrás, né? Fala assim, tomei um café com meu eu de 20 anos. Se a minha eu de 20 anos atrás não ia tomar um café comigo, porque jamais ela largaria a rotina para fazer um encontro com uma amiga. Ela nem ia. Então eu vejo o quanto eu mudei, e sem romantizar, nem tudo foi para melhor. Tem coisas que naquela época eram melhores,
aos meus olhos, mas a experiência que eu tenho hoje faz eu balizar melhor as situações. Então eu vejo a Karine que não teve coragem de empreender, eu já olhei com ela com a cara de coitada, você devia ter feito, mas hoje eu olho com ela e falo, você fez o que tinha. Não, O que podia e arrasou. Inclusive, eu falo isso. Se eu conto a minha história, se eu ouço a história da boca de outra pessoa, eu vou falar, amiga, arrasou. Foi incrível, parabéns, como é que você tá aqui? Mas a autocobrança, né? A gente não fala, até no espelho, né, Ju? Eu nunca vi uma pessoa, nunca vi não, né? Já vi pessoas péssimas, mas a gente não tá falando delas, nós somos aqui pessoas legais. Eu, vocês, então, nós estamos falando desse contexto. Olhar pra mim e falar assim, tá horrorosa, uma baranga. Mas quantas vezes você já ouviu a cliente falar que fala isso pro espelho? Muitas, nossa, muita. O nosso nível de critério com a gente mesmo é sempre muito alto. Tem um exercício que eu acho que é muito interessante de ser feito. Imagina a situação que você deseja, imagina o seu desejo, a sua vontade, o seu sonho, o seu gosto, aquilo que você acorda e fala, nossa, sabe? Pensa nisso. Pensa, se isso acontecer, escreve num papel, faz 2 colunas. Se isso acontecer, o que tem de bom? Se isso acontecer, o que tem de ruim? Escreve. Me conta depois. Inclusive, eu vou colocar esse desafio lá no grupo do WhatsApp. Se você vem do grupo, a gente tem uma comunidade, Caju, que é um grupo que ele é silencioso, já vou falar de cara, a gente não fica conversando o dia inteiro. Não. Ele tem o intuito de divulgar o seu trabalho, ter dicas e de orientar você a se comunicar melhor, porque esse é o nosso intuito do Caju. Então esse desafio vai para lá também. Se você está vindo de lá para cá, de cá para lá, me conta. Se você chegou primeiro no podcast ou primeiro no grupo do WhatsApp. E se você não está lá, me manda um eu quero aqui. Todas as plataformas têm lugar de comentar, eu te acho. E a gente tem espaço para conversar, bora lá. Bora lá. Mas é porque eu ia falar assim das condições perfeitas, que ela não chega. Porque nunca vai estar perfeito. Sempre você vai achar que tem mais um ajuste. E aí a gente fica aguardando. Não, mas no próximo semestre, mas o próximo projeto, mas a próxima ideia, vou gravar de novo. E aí a gente vai postergando. E quantas vezes a gente vê gente que é pior do que nós? Pior em qualificação, pior em estudo, pior em comunicação, mas que está aí vivendo porque tem mais coragem. Esses dias eu vi um post falando sobre cantores, não vou citar nome de ninguém, não quero falar mal de ninguém, mas a quantidade de cantores que usam efeito de voz e são riquíssimos. Sim. Aí fala assim, aí alguém falou assim, é um absurdo. Eu me identifiquei com esse comentário, falei assim, não é um absurdo, ele teve coragem e havia recurso, porque tem tecnologia para isso, tem quem compra. Ele teve coragem. Teve alguém que investiu, fez sucesso, alguém comprou a música. E pronto, e tá riquíssimo, comprando casa pra mãe aí, e a gente tá aqui na peleja. Eu vejo que esse questão do perfeccionismo, de achar que a gente tem que estar perfeita para se lançar, atrasa muito os nossos planos, mas principalmente os planos femininos. Porque a gente tem um monte de carga que não é colocada nos homens. Sim. Não, você comentou, por exemplo, do seu trabalho, que foram os primeiros 6 anos da vida do seu filho. Muito provavelmente você se manteve naquele lugar porque era uma estabilidade para você. Você não tinha mais espaço para ter mais uma carga emocional, de ter mais uma mudança, de ter uma coisa, nossa, eu tenho que pensar na roupa que eu vou vestir, eu tenho que pensar em como que eu vou me apresentar, eu tenho que pensar na pessoa que vai chegar lá, como que eu vou me falar, como que eu vou me portar, se usar isso aqui é bom, se não é. É mais uma carga emocional no momento que a gente sabe, é o momento de formação da criança. É um momento de formação. E da minha experiência, eu passei de uma experiência de maternidade compartilhada com o pai dele para uma maternidade solo em um determinado momento, e isso tudo eu estava no mesmo emprego. Por que isso faz diferença? Porque eu vejo que mesmo que você tenha um parceiro na maternidade, mesmo as mães que são casadas, que estão ali com suporte, nunca é igual. Porque a minha experiência era assim, não pode deixar que eu vou fazer a mochila da creche. Karine, o que põe aqui? Onde está a fralda? Ah, tá, mas essa roupa aqui tem que levar as duas? Tem que ter um saquinho para separar a roupa suja? Então eu já fiz a mochila mentalmente, eu não peguei e coloquei lá. Mas o fato de dar a instrução, que é o que a gente chama de carga mental. Quando eu passei para a maternidade solo, de fato, quando eu fiquei viúva, aí o peso veio maior ainda. Aí eu vi assim, meu Deus, eu achava que o suporte era pouco, mas ter nenhum.
Porque aí você não tem quem deixa a criança, você vai pro supermercado carregando o menino chora, dá birra, ele gabaritou tudo que eu falei que não ia deixar, né? Deu birra no mercado, rolou no chão, cuspiu comida no meio da rua, e isso tudo você fazendo sozinha com uma mão só? E aí tem uma coisa que, dentro de organização, aquelas, né? A Karine é a pessoa criativa, eu sou a pessoa organizada. Apesar de sermos duas geminianas, somos duas geminianas Mas diferentes. nós somos duas geminianas, eu sou um lado do gêmeo, você é o outro. Né? Eu sou a pessoa organizada. E uma das coisas que eu mais aprendi quando a gente pensa em organização não é necessariamente o tempo. Eu preciso fazer tal atividade, então eu vou fazer tal atividade das 8 até as 10, depois das 10 até o meio-dia eu faço outro, meio-dia... Não é só isso. É como que você se sente fazendo aquela atividade. E como que você mentalmente vai virar a chavinha e falar, isso aqui eu acabei, eu vou começar outro. E para quem empreende, isso custa muito. Porque geralmente a gente empreende, ou com o suporte de alguém do nosso lado, ou o nosso próprio suporte. Quantas mulheres têm 2 empregos? Nossa, muitas. Quantas mulheres têm 2 empregos? Aí nisso vai falar assim, e é um reforçador, então cuidar de você é bobagem. É porque foi pro fim da fila e não é porque enfrentar tudo isso ainda feia, vamos dizer assim, né? Isso é muito mais complexo. Olhando pro espelho, não gostando, com a autoestima baixa, você não tem força. A postura cai, o olho cai. Eu vejo isso. E quem me conhece há mais tempo fala que eu tô mais nova agora, mas o mais nova tem a ver com energia. Com jovialidade, não com ser jovem. Com ser jovem, porque claro que não, tô 10 anos mais velha. Mas o cansaço, e teve a ver com o Pedro tá maior agora, então o tipo de suporte de ser mãe de adolescente, gente, é muito pior, por um lado. Mas no tempo de trabalho, ele arruma mochila sozinho, eu menos um trabalho para mim, ele se arruma para a escola sozinho, ele acorda sozinho. Então tem muita coisa, aliviou, me deu esse espaço e o fato da vida ter mudado, de eu ter outro suporte e hoje minha vida caminhar de um outro jeito em que eu posso respirar. E tem uma outra coisa, geralmente a mulher que empreende, de alguma forma, ela precisa vender. Como é que você fala? Eu empresa? Não, eu presa. Eu empresa, né? Que é você com você mesmo. Você precisa ser a pessoa do operacional, você precisa ser a pessoa do comercial também. E para ser a pessoa do comercial é mais delicado, é mais complicado. A postura que você chega, a maneira como você atende, fazer uma primeira reunião com o cliente, dependendo do que você está, né, fazendo de serviço, aparecer no Instagram, tudo isso é aquilo, né? Você ter uma boa imagem talvez não te garante sucesso. Nossa, se você fizer esse caminho aqui, é sucesso garantido. Não é. Mas tem várias pequenas coisas que você vai montando e moldando o seu palquinho para ser o primeiro lugar da sua própria vida. Isso aí é interessante, porque eu tenho uma amiga confeiteira que ela fala assim, fazer bolo é fácil demais. Difícil é eu atender o cliente cheio de farinha, com o cabelo para cima, e aí quando ele fala assim, eu vou aí para ver seu trabalho, e eu trabalho na cozinha da minha casa. Então, a comunicação, ela entra num lugar primordial. Porque a gente está falando isso, eu não tenho suporte de ninguém. Muitas vezes não vou ter uma secretária, não vou ter quem atende o telefone. O som da voz, o jeito que você tá e o estar minimamente arrumada para que você esteja confortável para atender seu cliente e para ele pagar o que você está cobrando. Então, quantas mulheres estão fazendo trabalhos excelentes e estão sendo menos remuneradas porque, tadinha, principalmente mulher, ai, tadinha, tem que sustentar o filho, ai, vamos comprar da fulaninha, ai, vamos fazer a unha com a vizinha, mas é o tom, é o tom que é assim, principalmente a amiga empreendedora, não faça de graça seu trabalho. E eu vou falar isso principalmente por amigo, porque se é seu amigo de verdade, sabe que você precisa daquele sustento, não vai te pedir desconto. Quem te pede desconto não está contribuindo para o seu trabalho e está te colocando nesse lugar de coitada, vamos comprar só para ajudar. Aí no dia que tem uma renda maior, vamos dizer, vou pegar o exemplo da confeiteira, vamos comprar o bolinho dela, mas no dia que for uma festa de casamento, eu vou contratar do outro, que está lá bonitão no Instagram, que está com foto profissional. Então não se diminua e nem fica nesse lugar de coitada porque você não é. Não. Dê a bronca. É isso aí. E quando você tá com essa postura diferente, a confiança, a autoestima, você olha no espelho e gosta, sua comunicação é clara, você consegue contra-argumentar. Quando a gente fala de comercial, tem muitas nuances. Vou falar por mim que a minha parte comercial é a que eu mais
Estou aprendendo a desenvolver essa comunicação. E quando você está com um cliente, está conversando com uma pessoa, você precisa mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor. Então, quando vem uma pergunta, não é que a pessoa está te diminuindo. Ela quer entender o que você colocou ali na mesa. E se você não responder com segurança, não adianta, você não vai fechar. É aquilo, a gente não tem um caminho certo para o sucesso, mas um caminho certo para o fracasso a gente tem. E aí você falou, vou voltar no tempo, o tempo passa de qualquer forma, né? Se você tem um plano hoje, aí você pensar, daqui um ano, só vai acontecer daqui um ano, mas daqui um ano podia estar acontecendo, você não começou a colocar. Você falou até de ser a decoradora, né? Você tem um plano, aí você acha que tem que decorar mais. Eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso arrumar isso, mas só esse ajuste, e aí a gente fica postergando. O medo, a gente pensa que medo é coisa de criança, né? Tipo, da luz apagada, mas é isso mesmo, deixa a luz acesa, porque eu sei o que eu tô vendo. E aí quando você dá um passo, a gente não sabe, e nenhum tem garantia de nada. Casamento não é garantia de felicidade, emprego não é garantia de estabilidade. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Tudo o que você tem hoje, nada está seguro. Gente, é muito ruim falar isso. Porque também não quero que você fique aqui pensando, a Karine me falou isso agora, colocou um triplex na minha cabeça, que tudo vai acabar amanhã. Não é essa a questão. É que tudo pode mudar. Se pode mudar, por que você não controla essa narrativa? Se pode mudar, por que você não faz? Então, quantas vezes a gente olha outra pessoa em mundos de rede social? A gente olha mesmo, eu olho, você olha. A gente olha, o fulano que só tá viajando. Nossa, o fulano que só tá na academia. Porque as pessoas têm nicho, até quem não trabalha, quem não tá falando de trabalho no Instagram, tá mostrando o seu nicho. Tem a pessoa que é fitness, tem a pessoa que gosta de cozinhar, tem o pessoal do beach tênis, adoro inclusive, de ver, só ver. Eu não sou a fitness. Eu vou levar ela lá. eu vou te levar um dia lá. Vai rolar, não sei quando não. Mas isso quer dizer o quê? A gente tem uma mania de achar que o outro tá com a vida melhor. Porque, por exemplo, eu olho pra você, Ju, jogando beach tennis, eu falo, olha que beleza, mulher que não tem filho. Mas tem a ver com organização, porque tem mãe que joga também. Mas aí eu olho pro meu nicho. Porque aí eu coloco essa responsabilidade. A gente fica irritado com o que o outro consegue fazer e a gente não. Quando você vê uma pessoa que só vive viajando, você não sabe a vida dela. Por que ela vive viajando? Pode ser várias coisas, mas a primeira que vai vir na cabeça é tá com tempo, né? A gente odeia quem tem tempo. Tá com dinheiro, né? Tá com dinheiro. Você não sabe se a pessoa batalhou a vida inteira para isso, tá parcelado em 12, se é a empresa que paga. Hoje em dia tem gente que trabalha de qualquer lugar, pode estar trabalhando, aí viajou a trabalho, não pode passear na praia, porque a gente tem essas caixinhas também. Se eu viajei a trabalho, eu vou pro escritório, tem que voltar pro hotel. Você não pode usar aquilo de lazer. Não, falando de caixinha, tem um negócio que eu gosto muito, que eu falo, gente, a mulher, ela tem que aprender a viver a vida. Ela tem que aprender a curtir o tempo que ela tem. Se a mulher hoje trabalha das 8 às 18, né, horário comercial tradicional, e ela sente que ela precisa sair do trabalho, ir para casa, tomar um banho, trocar de roupa, arrumar, para depois sair à noite, ela já perdeu o tempo de vida, cara. Vai viver. Nossa, mas como é que eu vou sair do trabalho direto para um happy hour com as minhas amigas? Amiga, aprenda comigo. Vem, se achegue. Porque da mesma forma que a gente quer que o trabalho funcione, a gente quer que a vida funcione. Quando eu falo pra Karine que esse batom tá na cartela dela, não é só pra ela gravar um vídeo, é pra ela sair daqui e se sentir uma mulher fodona e fazer o que ela tiver vontade de fazer depois. É isso. A gente tá sempre pronta. Até a gente conversou essa semana, né, com a cliente do Caju, que eu falei isso pra ela. Esteja agradável pro seu espelho, porque cada um tem o seu mínimo de arrumação, né? Algumas pessoas o mínimo é uma produção, né? Enfim, não é sobre isso, não é sobre estar hiper mega produzida, mas é sobre estar à vontade com o espelho. Porque se você tiver uma boa ideia, grava uma história agora. Não perde o conteúdo, não passa uma tarde inteira. O jeito errado de produzir conteúdo é quando diz assim, você vai parar um dia na semana e gravar o da semana inteira. Cara, que saco! Você não sabe se é isso que você quer falar, pode que no meio da semana aconteça uma outra coisa que você quer mudar seu conteúdo. O melhor conteúdo está na sua rotina, grava um pouquinho todo dia. O que é 5 minutos você parar para fazer um story? Se você já está ok com a sua aparência, ou se você gosta de aparecer sem maquiagem também, super válido, não é essa questão.
Mas ao você passar um domingo inteiro gravando e depois, porque a crítica é alta, quando você vê um vídeo seu que não foi gravado na hora, é muito pior. Você olha e fala, não tá bom, não vou postar. E aí o que o concorrente faz? Posta. Então não adianta se ficar invisível, ninguém te chama pra nada. Não, você falou sobre essa cliente, eu tenho uma newsletter, tá? Depois vai lá no meu perfil, eu chamo de blog, porque sou das antigas, é isso aí. E eu falei sobre isso. O título é Mulher não pode sair de cabelo molhado. Por quê? A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu estava na faculdade, e eu olhei e falei, gente, por que você está falando isso? Que coisa mais besta! Aí depois eu fui entender o porquê. Assim, naquele contexto, existia toda uma moral por trás dessa eu ouvi isso num treinamento de trabalho. E aí eu não entendi, eu era novinha também, eu precisei de uma colega mais velha. Pra entender como era o rolê. Eu acho que eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, e eu falei assim, porque eu saía de cabelo molhado, muito. Eu, assim, me seguindo no meu perfil, você vai me ver fazendo café, acabando de acordar, e eu não tenho apego com a imagem, então era mais rápido pra mim. Eu falei assim pra amiga, eu falei, mas por quê? Porque eu vou gastar tempo. Ela falou assim, porque parece que você saiu do motel com o chefe. Ela falou rasgado pra mim. E o pior que é isso aí, gente, eu descobri isso depois de velha também. Aí eu falei, gente, mas como é que é? A mulher tá transando com o chefe na hora do expediente, eu tô cheio de coisa pra pensar, minhas contas pra pagar, tô ralando no 6x1 aqui, pra eu ter que ouvir isso. Eu me senti tão ofendida. E aí entra no lugar do empreendedorismo também. Você tem que bancar as suas escolhas. Banque as suas escolhas. Se a sua escolha do seu mínimo, do conteúdo viável, o mínimo da apresentação para você, sair de cabelo molhado é ok, saia e manda todo mundo para aquele lugar que eu não vou falar, porque senão não vai... Pronto, o seu mínimo. Olha, eu vou sair de cabelo molhado mesmo, porque isso é uma coisa que não me incomoda, mas o meu mínimo é um batom, um protetor com cor, é um brinco. Construa o seu, aprenda, entenda. Eu acho que assim, a gente precisa ter senso crítico sobre essas falas, a gente precisa ter consciência dessas falas, porque senão isso fica enraizado e não muda nunca. Muda nunca. Mas a gente tem que bancar as nossas escolhas. Se a sua escolha é sair de cabelo molhado, porque fulano ela... Ninguém paga minhas contas. Os outros vai pagar suas contas. E eu fiquei tão... Isso é engraçado, você trouxe uma memória aqui que eu não estava lembrando. Eu fiquei tão chocada porque eu com 18 anos tinha uma colega de uns 50 e porque mercado de trabalho é muito legal, né? Porque sua colega pode ser sua avó e a gente começa a fazer amizades com mulheres diversas. Sempre trabalhei muito com mulher. Basicamente todos os meus empregos eram locais tipicamente femininos. Então eu via de tudo. E isso para ela foi tão natural, uma mulher com geração muito diferente da minha na época, falar isso, parece que você está transando com o chefe na hora do expediente. E eu vejo que anos depois, passaram 20 anos e eu vejo piadinhas assim, que meu marido é empresário e eu trabalho com ele. Então, muitas vezes quando as pessoas entendem que o suporte dele é a esposa, faz essa piada, banco pode trabalhar de cabelo molhado, né? 20 anos depois. Então, quando eu fico pensando assim, que a gente precisa reforçar o nosso local de trabalho, reforçar o nosso valor, a gente está lidando com isso também, de saber por que estou sendo julgada, qual é a motivação deste pensamento, porque o de bancar a decisão eu sei que estão pensando isso em algum lugar. Mas eu não posso preocupar com o que os outros vão pensar. Gente, todo mundo preocupa. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar isso, todo mundo preocupa. Eu sempre falo, o medo de parecer ridícula tem a ver com o nosso julgamento com o outro também. Porque em algum momento você está rolando um story e fala isso, nossa, ridícula, meu Deus, que roupa, nossa, que coragem, um cropped com essa barriga. Essas falas que saem de nós estão saindo para nós também. Eu não tenho uma expectativa ilusória de falar assim, amanhã somos todas irmãs, somos todas mulheres, não vamos julgar, porque o ambiente feminino, ele ainda é muito competitivo, reforçado por esses pensamentos. Ele melhora grãozinho a grãozinho. Ele melhora quando você conversa com um concorrente, conversa com alguém do seu mercado, abre um espaço de network, e isso vai melhorando, mas a gente ainda está muito longe de fugir desses julgamentos. Acho que assim, é isso, gente, estudar, ler, ter consciência, aprender cada vez mais que tudo é muito simbólico, tudo representa muito. E aí, quando a gente fala de comunicação,
olha o quanto o português ele é rico em palavras. A palavra que você escolhe diz muito sobre você, assim como o brinco que você escolhe diz muito sobre você também. Então, todos esses detalhes são muito simbólicos. Aprenda, domine isso e saiba o porquê. Porque a gente talvez não vai mudar isso amanhã, mas se a gente fizer esse micropasso de, ok, eu entendi, é isso, eu vou bancar essa escolha, você bate no peito e abre espaço para quem está vindo para trás. Você está abrindo espaço para sua filha, para sua prima mais nova, para sua amiga mais nova. Entenda que a gente enquanto mulher, a gente está abrindo esses espaços. Cara, quando eu vi, isso me marcou muito, que eu li um texto em que na década de 60, mulher aqui no Brasil não tinha CPF, não tinha conta bancária, se não fosse a do marido. Gente, 1960 foi ontem, pelo amor... A minha mãe nasceu em 62. De Deus, a minha mãe também, em 65. Pelo amor de Deus, isso foi ontem. A gente achar que todas as nossas escolhas não estão pautadas nisso, estão sim. Então, só que eu não quero que isso molde o resto da minha vida. Não, e ó, engasguei e vou de novo. Vou assim mesmo. Vai. O que acontece? Quando a gente olha para símbolo e a gente vê que é muito maior do que nós, é estrutural, você para de levar para o pessoal também. Também. Te tira um peso. Tira um peso. Fala, opa, não é comigo. Uhum. Não é comigo e eu tô tranquila aqui com a minha decisão. E se eu tiver chance de comunicá-la, e você tem, porque todo mundo tem um celular na mão. Para nós que viemos da era analógica, que só era famoso quem aparecia no Faustão, na Xuxa, na Globo, só era artista quem ia para a novela das 9. Então não, a gente tem um palco, a gente tem uma audiência, e a audiência é quem te acompanha. Pode ser pouco, pode ser muito, a gente não está falando aqui de quantidade, a gente está falando de pessoas que vão compartilhar suas ideias, que vão concordar com o que você fala, que vai abrir diálogo. É assim que nasceu o Caju, de um espaço de diálogo, que a gente vai construindo e se fortalecendo. Aí a gente perde o medo de ser ridícula. Porque quando a gente tem medo de ser ridícula, e eu adoro essa palavra, até o nome dela é engraçado, ridícula. Ai, ridícula. A gente se expõe. E eu falo que este medo, o medo de me expor, apagou o que eu acho melhor em mim, que é a minha espontaneidade. Porque eu passei nessa transição de carreira sendo muito diferente. A minha personalidade de trabalho era muito diferente da minha personalidade civil, vamos dizer assim. Nossa, as pessoas quando me viam fora do trabalho falavam assim, mas é você? Isso, não é a mesma. Não é a Até mesma assim, pessoa. a cor da roupa. Iam me ver de batom só fora do trabalho. E isso era tão distante, porque meio que eu ia pro trabalho, era tão assim, eu não era uma pessoa só, né? Era o trabalho e a vida. E eu até falava assim, aqui é vida. Isso apagou o que tinha de melhor em mim. E quando alguém me pergunta assim, Karine, qual é o seu melhor traço de personalidade? É a minha espontaneidade, é a minha gargalhada, eu falo besteira toda hora. Mas também me fizeram acreditar que quem é profissional não fala assim. Quando eu vim pro mercado de consultoria, a primeira vez que me falaram que eu não combinava com esse mercado, porque eu sou muito popular. Uhum. E hoje eu acho que é o melhor elogio que me fizeram. Porque eu tenho borogodó. Eu tenho mesmo. E eu falo com o meu sotaque de Minas, e eu dou gargalhada no meio da frase. E aí, quando a primeira vez que eu procurei, até foi por isso que eu fui para uma consultoria de mentoria digital, porque eu procurei alguém para comunicar por mim, me falaram que eu não podia postar mais foto gargalhando, que eu não podia postar foto de biquíni qualquer hora, você vai ver meu bundão lá no feed, porque eu adoro qualquer oportunidade, tô de biquíni mesmo, faz parte da minha personalidade. E aí eu te encontrei, Ju. E foi nessa hora que eu encontrei a consultoria de imagem, eu falei, peraí, se você falar que eu tenho que entrar no terno bege, eu tô indo embora agora. E dali começou a nossa conversa. Por que, Ju, que querem tanto? Eu sei por quê, mas eu quero que você responda. Colocar a mulher masculinizada, séria, de terno, bem para ela ser profissional. Vamos lá. O ambiente corporativo, o mundo de trabalho. Quem sai e conquista o mundo? Quem é? Homem. Qual é a melhor roupa para você sair e conquistar o mundo? Ser um homem branco hétero. Tirou disso, não existe. Não existe roupa perfeita que vai te colocar nesse lugar. Não existe. Então, muitas das vezes, o recurso que eu tive, que você teve, que várias outras mulheres teve, a gente foi no evento, viu uma palestrante falando isso lá na frente,
foi se masculinizar. E assim, esse foi um recurso, ela tá lá, ela conquistou. Mas olha que poderoso ela falar isso, ela estar lá em cima, de vestido e salto alto e falando, olha, eu passei por isso, mas eu não quero que vocês passem. Olha que poderoso que é isso. Porque eu vejo até no conforto mesmo, né, das roupas, a gente, pra estar elegante, normalmente é um sapato que te incomoda, uma roupa que te aperta, um cabelo que tem que estar extremamente impecável, que não pode balançar com o vento. E isso me deixava enlouquecida, porque eu sou uma mulher latina e eu falo isso o tempo inteiro, eu falo com as mãos. E isso não me diminui como profissional, isso não diminui tanto que eu estudei a quantidade de diploma que eu tenho pendurado na parede. O que também não faz do meu escritório ter todas aquelas, eu não quero ter que provar eu sou a Karine, eu sou assistente social, tá aqui meu diploma. Eu fiz administração, tá aqui meu diploma. Eu fiz especialização em marketing, tá aqui meu diploma. Eu não quero, mas toda vez que eu pensar, qual que é o ambiente que o pessoal grava store para falar que é um bom profissional? É uma estante de livro. É diploma na parede, é terno. Então, que a gente possa fugir desses estereótipos, e eu vou até encaminhando para o fim, né? Porque senão a gente fala aqui 3 horas. Que a gente possa... essa conversa não tem fim, tá? Toda quinta, papo de quinta tá aqui exatamente porque ela é contínua. A gente possa ter coragem de vencer esse medo, porque o que tem daqui eu já conheço. E a zona de conforto, ela não é gostosa, ela só é conhecida. Porque todas as mulheres que chegam para nós, em algum nível estão satisfeitas com a vida, porque o Caju é movimento de transição. Então nós encontramos essas mulheres que estão mudando de carreira, que estão mudando o corpo, que estão mudando o posicionamento, que estão mudando o relacionamento e querem se mostrar. E que a gente possa se mostrar como a gente é, porque esta é a beleza. Sim, e que a gente possa bancar as nossas escolhas independente dos estereótipos. Por exemplo, o estereótipo da estante de livro é um estereótipo para mostrar o conhecimento. Aí, vamos entender o porquê. Porque simbolicamente aquilo mostra conhecimento, mostra autoridade, paraná, paraná. Mas, se aquilo faz sentido para você, banque a sua escolha. Que você tenha espaço, que você tenha conhecimento para autonomia para fazer essas escolhas de uma maneira muito consciente. É isso, acho que a diferença é essa. É o quanto a gente quer munir todas essas mulheres de um conhecimento que dê para elas consciência para elas tomarem boas decisões dentro do que elas são. Eu adorei. Eu vou copiar aqui uma musa podcaster, Lela Brandão. Lela Brandão, um dia a gente se encontra. Quem é gostosa e chorona, que conhece a Lela, sabe que no finalzinho ela faz um convite para quem ficou, né? Então, se você tá vendo aqui até agora, ficou no papo com a gente, lá no nosso Instagram tem um corte desse episódio. Comenta lá, eu tô mais consciente, para eu saber que você ficou aqui e a gente vai fazer nessa corrente. Porque acho que nós vamos terminar com essa palavra consciência. Quando eu sei por que eu estou fazendo e não eu só fui no movimento levada, aí o poder está comigo. E quem tem o poder, ganha mais. Sim. No fim, é isso aqui que vai te dar estabilidade, querida. Vai trabalhar e fazer dinheiro. Faz o seu corre, amiga. Faz o seu corre. Tchau.